Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem, para colocarem gosto, para subscreverem o canal da Rádio Transforma e baixarem a aplicação também da Rádio Transforma. Falaremos hoje, inevitavelmente, da invasão da Ucrânia. E eu tenho de me retratar relativamente àquilo que disse ainda recentemente. Eu estava convencido que não havia invasão e, afinal de contas, aquilo que sucedeu é que houve invasão. É estranho que tal tenha acontecido porque, embora Putin tenha tido já algumas atitudes belicistas, nomeadamente na Geórgia e noutros lugares, a verdade é que ele, quando da anexação da Crimeia, tinha, pura e simplesmente, alicerçado o poder russo sobre a Crimeia num referendo que lhe foi favorável. Ora, ele, para que a região do Donbass entrasse na sua órbita, aquilo que lhe bastava seria também fazer um referendo que, sendo a população de maioria russa, falando a língua de Moscovo, pois certamente que iria vencer a parte que fosse favorável a Moscovo. Os ucranianos são a maioria, mas apenas no resto da Ucrânia, naquela zona, são uma minoria. Portanto, face àquilo que aconteceu na Crimeia, pensava eu que Putin iria ter o mesmo comportamento. Não teve. E não teve porque, certamente porque decidiu avançar com uma política aventureira, com uma política belicista, para demonstrar ao Ocidente, certamente, o seu poder militar. E para demonstrar ao Ocidente que não tem medo das sanções que o Ocidente lança sobre ele. Isto leva-nos a um conjunto de reflexões sobre a origem do problema da Ucrânia e deste conflito. A primeira delas é da humilhação que a Rússia sofreu depois do desmantelamento da União Soviética e da criação de inúmeros Estados que até ali estavam integrados na União Soviética, alguns deles que nunca tinham sido independentes, como é o caso da Ucrânia. Ora, esse facto causou uma humilhação enorme ao povo russo e aos dirigentes russos e, particularmente, a Vladimir Putin, que tem uma noção imperial do poder e uma noção ainda imperial da Rússia. Além disso, há uma outra causa remota desta política aventureira de Putin. É que a Rússia assistiu ao desmantelamento da antiga Jugoslávia sem poder intervir. Não tinha forças para poder intervir no desmantelamento da Jugoslávia e na criação de uma série de Estados independentes que antes faziam parte da ex-Jugoslávia, e essa independência desses Estados não foi levada a cabo através de um referendo, foi levada a cabo através de uma intervenção da NATO na Jugoslávia. Particularmente afetou a Rússia e a sua aliada a Sérvia, que é também de etnia eslava, pois a Sérvia teve, por força de intervenção da NATO, teve de conceder a independência ao Kosovo. Não reconheceu a independência do Kosovo ainda hoje não é reconhecida por muitos países, nomeadamente a Rússia, a Sérvia e muitos outros países, inclusivamente o Brasil. O Brasil, por exemplo, não reconhece a independência do Kosovo. Mas os Estados Unidos, no dia seguinte à declaração da independência,
reconheceram de imediato a independência do Kosovo. E até agora ainda não fizeram referendo nenhum para dizer à população do Kosovo se queria ou não ser independente da Sérvia. Por isso, simplesmente, foi um facto consumado, uma independência fantoche, apenas para satisfazer os interesses da própria Arábia Saudita e das populações muçulmanas do Kosovo. Sendo certo que o Kosovo, por exemplo, foi no Kosovo, numa célebre batalha, a Batalha do Campo dos Melros, que foi precisamente no mesmo dia e no mesmo ano da Batalha de Aljubarrota em Portugal, que consolidou a independência portuguesa. Nesse mesmo dia, a Sérvia consolidou a sua independência no Kosovo face ao Império Otomano. Isto é, o Kosovo é o coração da Sérvia. Mesmo assim, os Estados Unidos não tiveram pruridos em retirar da Sérvia o Kosovo. Sem qualquer referendo até hoje. Pensava eu que Putin iria optar por uma solução inteligente, não belicista, que seria o referendo para tornar independente o Donbass, com aquelas duas repúblicas, Lugansk e Donetsk. Afinal de contas, Putin enverdou por uma política aventureira. E enverdou por uma política aventureira um pouco empurrado pela própria NATO. Porque a Ucrânia, com um presidente fantoche, que lá é um indivíduo, é um humorista que foi colocado pelos Estados Unidos à frente da Ucrânia, decidiu pedir a adesão à NATO. E os Estados Unidos, percebendo perfeitamente que isso seria uma linha vermelha para a Rússia, porque iria colocar os mísseis da NATO, que já estão noutros países, e que tinha havido um compromisso, nomeadamente com Helmut Kohl e com Mitterrand, no princípio dos anos 90, em 1991, de que a NATO não avançaria para os antigos países da União Soviética e que se tinham tornado independentes, pois esse compromisso não foi cumprido e a NATO entrou por esses países. Agora, no que toca ao problema da Ucrânia, era mais complicado, porque estava ali a NATO já no coração do espaço vital, digamos assim, da própria Rússia. Ora, a Rússia não podia aceitar isso. Mas pensávamos que iria negociar através do tal referendo no Donbass, mas não, certamente porque a Ucrânia também avançou dessa maneira e os Estados Unidos e a União Europeia começaram a enviar material de guerra para a Ucrânia, pois Putin avançou também para a política aventureira, como no fundo, a NATO e os Estados Unidos já tinham avançado para a política aventureira e agressiva de reconhecimento ou de imposição militar, através de, inclusivamente, de crimes de guerra, de imposição militar da independência do Kosovo. Aquilo que a Rússia fez foi algo simétrico àquilo que os Estados Unidos fizeram com a independência do Kosovo. Ora bem, diga-se passagem que há aí também interesses do próprio Biden, presidente dos Estados Unidos, que tem negócios enormes na Ucrânia, particularmente o seu filho tem negócios enormes na Ucrânia. Isso já foi uma tentativa de investigação por parte de Trump. São negócios escuros em que os interesses militares se juntam com os interesses particulares, nomeadamente de Biden e da família de Biden. Agora, claro que, como dissemos anteriormente, tudo isto tinha como objetivo esta política um pouco agressiva dos Estados Unidos, tinha como objetivo essencial o escoamento de armamento para a Rússia, para a Ucrânia e para outros países da NATO, que entretanto aderiram até à União Europeia, nomeadamente a Polónia, a Hungria e a Roménia e os países bálticos. Além disso, com o objetivo também da subida do petróleo, o que consentiram. Ora, há aí, no fundo,
erros gravíssimos dos dois lados. Em primeiro lugar, há um erro gravíssimo da Rússia e a Rússia não percebeu, ou se percebeu, cometeu, apesar de perceber, um erro enorme. Foi de tornar a NATO novamente uma necessidade para a Europa. A NATO, depois do fim do Pacto de Varsóvia, deveria ser desmantelada. Não havia nenhuma razão para se manter. Agora, face a esta agressão, é óbvio que a NATO começa a ter razão de ser. E repare-se que, particularmente a França, mas também a Alemanha que é um país ocupado em grande parte pelos próprios Estados Unidos, que tem na Alemanha 30 mil soldados e tem inúmeras bases militares, mas depois daquilo que sucedeu com os submarinos que estavam encomendados à França pela Austrália e os Estados Unidos fizeram abortar o negócio da França e impuseram eles um negócio à Austrália, o que humilhou enormemente Macron e a França, pois parecia que a NATO estava ali num momento quase de coma, pelo menos doente estava. Ora, aquilo que a Rússia fez foi lançar novamente os países da União Europeia, particularmente a França, para os braços da NATO. É um erro estratégico de Putin. Por outro lado, aquilo que Putin fez também foi lançar a desconfiança entre a União Europeia, particularmente, e a própria Rússia. A União Europeia deixa de ter confiança no futuro, num comportamento leal da Rússia, que sempre disse que não queria invadir a Ucrânia e acabou por invadir, como se está a ver. Agora, também é um erro gravíssimo dos Estados Unidos. É que os Estados Unidos e a União Europeia não percebem a importância de ter a Rússia não como um inimigo, mas eventualmente como um adversário em quem se pode confiar. E aquilo que estão a fazer é lançar a Rússia para os braços da grande potência em ascensão, que é a China. A Rússia é uma potência militar, mas não é uma potência económica, não tem condições para ser uma potência económica mundial ainda, poderá ser no futuro, mas não tem condições, não tem população, não tem um produto interno bruto suficiente, não tem um rendimento per capita, embora ultimamente se tenha desenvolvido extraordinariamente, ao contrário do que se diz, não é só uma produtora de petróleo, é uma grande produtora, é o maior produtor mundial de trigo, e o maior exportador mundial de trigo e também já um grande país no que toca a todas as novas tecnologias. E a prová-lo está o facto de a guerra que a Rússia está a levar a cabo agora, em grande parte, ser uma guerra informática. E está a destruir grande parte dos sistemas informáticos dos países ocidentais. E só com tecnologia muito avançada é que isso seria possível. A Rússia de agora já não é a Rússia do passado, um país atrasado, tecnologicamente atrasado, e um país que não sabia erguer-se face às ameaças da grande potência que eram os Estados Unidos. Ora, a Rússia agora é um país com dignidade. E aquilo que Putin fez foi mostrar a sua dignidade. Fê-lo de uma maneira agressiva, imperialista, que é de toda em toda inaceitável. Se é certo que a Ucrânia deveria conter-se, não deveria ser um inimigo declarado às portas da Rússia, não deveria ser um instrumento dos Estados Unidos num conflito bélico com a Rússia, como a Ucrânia aceitou ser, a verdade é que também Putin acabou por perder a razão lançando-se na aventura militar. E agora o que é que vai suceder daqui? O que vai suceder daqui é que, muito provavelmente, a Rússia vai instalar um regime fantoche, um regime que pelo menos não lhe seja de todo em todo
hostil, como sucede num país a que ninguém se refere. Agora já se ouve falar um pouco na Transnistria. A Transnistria é um país que faz fronteira a Ocidente com a Ucrânia. E é um país que é tradicionalmente uma parte da Moldávia. Ora, a Transnistria, que vem do nome de Trans para além do Dniestr, embora o Dniestr atravesse a Transnistria é um país fantoche de Moscovo e que só é reconhecido por Moscovo. Ora, a Transnistria é o exemplo da pior oligarquia, do pior tipo de fascismo que há na Europa. Um fascismo realmente implantado. Se Putin diz, e é verdade, que existe o batalhão de Azov, que tem inclusivamente como bandeira a bandeira nazi, que a Ucrânia está infestada de nazis e que neste momento está dominada pelos nazis, de certo modo, a verdade é que também, no que toca à Transnistria, que poderá servir de uma rampa de ataque também ao Ocidente contra a Ucrânia por parte da Rússia. Ora, no que toca à Transnistria, também aquilo não passa de um regime fantoche, de um regime fascista, nazi, na pior forma dos países ditatoriais do género do Haiti, nos tempos de Papa Doc e Baby Doc na América Latina. É isso que Putin meteu nesse enclave chamado Transnistria. E é isso que provavelmente ele queria que sucedesse na Ucrânia. A Ucrânia deve ser um país livre, o Ocidente deve lutar pela liberdade da Ucrânia, uma liberdade que não constitua também um instrumento de agressão contra a própria Rússia. Esperamos que isso venha a conseguir-se. Não sabemos o que é que irá acontecer. Muito provavelmente aquilo que haverá é uma instalação do regime fantoche na Ucrânia e o reconhecimento de facto definitivo do Donbass como duas repúblicas independentes e também, eventualmente, da anexação de zonas importantíssimas que fizeram parte da Rússia tradicional, nomeadamente da zona de Odessa, que sempre foi um grande porto russo, uma grande zona comercial russa e que tem uma população que é maioritariamente russa, mas que Odessa pertencia à Ucrânia. Odessa foi dos primeiros lugares, era o grande porto de mar da Ucrânia, com a frota da Ucrânia aí estacionada, e foi o primeiro lugar, ou um dos primeiros lugares, a ser atacado agora nesta ofensiva de Putin. Odessa já está tomada e uma boa parte também do Donbass está completamente tomado pelas tropas russas, que já estão a bombardear as zonas militares de Kiev. Provavelmente Kiev irá sussurrar e esse tal regime fantoche irá instalar-se na Ucrânia para satisfação da Rússia, que vê assim uma vitória sobre o Ocidente, que ele próprio estimulou essa vitória através dos seus erros. O Ocidente, se quiser, os Estados Unidos, se quiserem, como disse Biden na sua tomada de posse, Biden disse que queria liderar o mundo pela força do exemplo e não pelo exemplo da força. Mas aquilo que ele está a fazer é exatamente o contrário. Ele quis liderar a Ucrânia, sobretudo, pelo exemplo da força. Portanto, os Estados Unidos e a União Europeia, se quiserem realmente liderar o mundo, têm de liderá-lo efetivamente pela força do exemplo e não pelo exemplo da força. Já lá vai o tempo em que a Europa fazia do resto do mundo uma colónia. Já lá vai o tempo em que os Estados Unidos faziam do resto do mundo uma colónia e humilhavam aqueles que quisessem e impunham regimes fantoches onde quisessem. Agora já não é assim. Putin demonstrou-lhes, e esta aventura militar de Putin foi para demonstrar aos Estados Unidos que a Rússia se ergueu e que neste momento é uma potência, pelo menos militarmente, capaz de rivalizar
com os Estados Unidos. Esperamos que a União Europeia e os Estados Unidos aprendam a lição e não continuem eles próprios numa política belicista e aventureira, procurem liderar pela força do exemplo e não pelo exemplo da força. E com isto despeço-me até ao próximo Política Impura, com muita amizade, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e baixem a aplicação da Rádio Transforma.